Hoje nós vamos falar sobre prisão e liberdade. Extremamente relevante, extremamente importante. É o que nós nos deparamos, o ponto principal da advocacia criminal. Porque, na verdade, quando você tem ali um cliente, uma defesa, não é? Claro que a defesa é importante, claro que você vai discutir crime, claro que você vai tentar absolver o seu cliente e, absolvendo, tentar uma pena, se não absolver, tentar uma pena mais condizente, tudo isso você vai tentar. Mas a briga incessante do advogado, sem dúvida, é para libertar o seu cliente. Uma vez que ele está preso, libertá-lo e tentar evitar com que ele vá preso, né? Então a questão de prisão e liberdade sempre é o maior sufoco. O cliente, ele perde o sono, ele acha que a qualquer momento, mesmo que você fale para ele, olha, essa é uma questão que você não vai preso, porque é assim, que é assado, ele sempre vai achar que ele pode ser preso a qualquer momento, né? Você o acompanha no inquérito, ele acha que ele pode ser preso a qualquer momento. Então, é muito importante a gente trabalhar com essa ideia de prisão e liberdade, entendendo principalmente as formas de prisão que nós temos, e a partir do momento que a gente entende legal as formas de prisão, a gente consegue obter as condições para libertar. Então vamos trabalhar com prisão e liberdade, ok? De olho na tela, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, prisão e liberdade, a gente vai falar primeiramente de prisão provisória. A bem da verdade, nós temos várias espécies de prisão. Já eu volto aqui. Tem várias espécies de prisão, não é? Nós temos a prisão chamada definitiva. O que é uma prisão definitiva? Também chamada de prisão pena ou prisão sanção. A prisão definitiva é aquela que vem após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, quando o sujeito é preso após o trânsito em julgado, essa prisão é chamada de prisão definitiva, prisão sanção, prisão pena. Ok? Bom, oportunamente, nós vamos trabalhar com a execução penal, a prisão pena, falaremos sobre isso. Uma outra prisão que ainda existe no Brasil é a prisão civil. Não é? Prisão civil. Ah, tem prisão civil? Tem, do devedor de alimentos. Não há mais a prisão civil do depositário infiel. Por que não há mais a prisão civil do depositário infiel? Tem até súmula falando disso. Por conta do Pacto de São José da Costa Rica. Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, chamado de Pacto de São José da Costa Rica, que é de 1969, mas que só entrou em vigor no final da década de 70 e no Brasil só na década de 90, diga-se de passagem, não é? Esse Pacto de São José, ele tratou dos direitos civis e políticos e disse: prisão por dívida não pode existir, salvo a prisão por alimentos. Né? Então ela faz essa ressalva. No Brasil era possível a prisão do depositário infiel, né? Mas quando o Pacto de São José passou a valer no Brasil, impondo essas regras, e mudou a conotação no Brasil. Então ainda tem a prisão civil do devedor de alimentos, ok? E que nem cabe a discussão, não é? Sobre fiança, né? É interessante, depois a gente vai falar de fiança, mas a fiança é impossível para o devedor de alimentos. Claro, né? Porque se ele teria que depositar um valor para a fiança, ele que deposite o que está devendo ali, efetivamente, ou uma parcela, ou faça um acordo, ou qualquer coisa nesse sentido. E essa é uma regra do artigo 324 do Código de Processo Penal. Muito bem. Ainda temos uma outra prisão, que é a prisão disciplinar. O que é a prisão disciplinar? A prisão disciplinar é a prisão do militar. Dentro das regras militares, né, nós temos a possibilidade lá do militar ficar preso no quartel.
fica não sei quantos dias preso lá pelas regras militares. Um detalhe interessante para vocês, aliás, é uma dica também para vocês, né? Essa questão do direito penal militar, do processo penal militar, é muito farta. Hoje em dia nós temos um contingente da Polícia Militar muito grande, não é? E com uma carência de advogados que conheçam essa área, tanto no aspecto criminal quanto no aspecto administrativo, porque administrativamente também é bem interessante, bem importante. Claro, tem lá os advogados já famosos, claro, é um nicho, é difícil de entrar, tudo, né? Na vida é difícil, mas valeria a pena você, de repente, se dedicar, né? Participar de cursos voltados a essa área, porque pode ser bastante interessante, bastante interessante. Bom, aí o militar tem essas regras. Aí tem um mito lá. Que mito que é esse? O mito de que não cabe habeas corpus. Vocês certamente já ouviram falar na vida acadêmica de vocês que a prisão disciplinar não cabe habeas corpus. Realmente, para discutir o mérito da prisão disciplinar, atenção a isso, para discutir o mérito da prisão disciplinar não cabe HC. Então você não vai entrar com HC para falar assim, essa prisão é justa, ela é injusta. Isso é bem na verdade. Agora, para discutir legalidade, cabe HC sim. Porque existem as regras militares ali, não é? E se essas regras, não é, forem transgredidas, você pode discutir através do remédio heróico constitucional chamado habeas corpus também aí. O mérito não, mas a legalidade sim, não é? Isso também é interessante. Bom, de todas essas prisões, sobra para nós, no processo penal, a prisão provisória, que é o nosso tema. Por favor. A nossa amiga fala assim da prisão da testemunha, né? Mentiu lá e sai preso da audiência. E da audiência trabalhista, né? Bom, primeiramente, a pessoa não deveria estar lá, porque trabalhista, a pessoa deve evitar, né? De passar lá por perto. Na minha opinião, sei lá, né? Com devido respeito, claramente. Brincadeira à parte, o falso testemunho na Justiça do Trabalho compete à Justiça Federal, inclusive. É um falso testemunho que é julgado pela Justiça Federal, tem súmula em cima disso, né? Mas a pessoa é presa em flagrante. É uma das espécies de prisão provisória que nós vamos falar aqui daqui para frente. É muito complicada a prisão, né? Determinada na audiência, porque o juiz tem essa possibilidade de dar voz de prisão ali, né? Por isso a gente precisa orientar as testemunhas a ter uma conduta bastante reta, né? Claro que nós, advogados, a gente se vira, tenta arrumar a prova, faz, acontece, mas a gente tem que ter muita cautela e, acima de tudo, a gente deve ter uma conduta, acima de tudo, além de ética, né? Mas uma conduta cautelosa com as outras pessoas, porque, de repente, você coloca outras pessoas no fogo sem a necessidade, né? A pessoa vai lá por uma gratidão, por alguma coisa, e mente, pode acontecer isso que você está falando, né? Bom, vamos falar da prisão provisória. A prisão provisória é decretada no processo penal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, durante o processo, o sujeito ele pode ser preso provisoriamente. É uma prisão decretada no processo penal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Primeiramente, já surge uma discussão. Por quê? Porque a Constituição de 88, ela trouxe um princípio que nós vimos na outra aula, chamado princípio da presunção de inocência ou princípio da inocência, dizendo que qualquer pessoa só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Perfeito? Então, isso é uma regra constitucional. A pessoa só é culpada após o trânsito em julgado. E aí surgiu a possibilidade de prisão provisória, que é uma prisão que se decreta antes do trânsito em julgado. E aí começaram a discutir, mas peraí, então essa prisão provisória, ela não fere o princípio da presunção de inocência? O que vocês acham? Fere ou não fere o princípio da presunção? A gente imagina que não, né? Porque as pessoas são presas por aí, né? Mas tudo bem, não fere. Por que não fere?
Por que a prisão provisória não fere o princípio da presunção de inocência? Por que a pessoa que é inocente pode ser presa durante o processo? Como é que funciona isso? Alguém tem uma ideia sobre isso? Então, tem as regras da prisão provisória, mas estou discutindo a ideia da própria prisão provisória, né? Filosoficamente, por que a pessoa inocente pode ir para a cadeia? Se a pessoa é inocente, mas é inocente, por que ela pode ir para a cadeia? Por favor. O nosso amigo fala aqui no inquérito, as dúvidas são em prol da sociedade. Existe realmente isso, mas não é exatamente por isso a prisão. Diga. Sim, isso é um motivo da prisão preventiva. Nosso amigo fala assim, para não embaraçar o processo, né? A pessoa atrapalhar a instrução. Sim, mas tudo bem, mas o cara é inocente, né? Ele é inocente. Diga. Fumaça do bom direito. A fumaça do bom direito é a materialidade e indícios de autoria. Esse é um dos motivos para a prisão. Mas, necessariamente, entendam uma coisa. A prisão provisória, ela é constitucional porque ela está na Constituição. Então, a mesma Constituição que trouxe o princípio da presunção de inocência também trouxe as exceções, também trouxe os casos em que uma pessoa, mesmo inocente, pode ser presa. A Constituição diz que a pessoa pode ser presa durante o processo, não é? Por ordem judicial ou em flagrante. Então, vamos considerar o seguinte, a prisão provisória não retira a ideia de inocência da pessoa. A pessoa continua inocente. Ela continua inocente. Segundo a Constituição, ela é inocente, ela continua inocente. Porém, mesmo inocente, essa é a noção, mesmo inocente pode ser afastado da sociedade por conta de algumas questões especiais. Conforme vocês mesmos mencionaram, a pessoa está atrapalhando o processo, né? A pessoa é perigosa ou alguma coisa assim. Então, mesmo a pessoa sendo considerada inocente, ela pode ser afastada da sociedade.